hoje um evento aqui na Universidade Federal do Paraná de lançamento do movimento Educação Democrática no Paraná. Então a intenção foi essa, criar uma rede nacional que possibilitasse essa articulação de municípios, estados no Brasil inteiro em torno da luta por essa educação democrática. Qual foi o raciocínio que nos levou a criar um movimento? Eu tenho, ao longo dos 2 últimos anos, discutido muito políticas públicas e projetos de lei vinculados à educação. Então, escola sem partido, reforma do ensino médio, base nacional comum curricular. Esse movimento Escola Sem Partido é um movimento que nos preocupa bastante, porque ele busca cercear a discussão de algumas questões dentro das escolas, né? Como a questão de gênero, como a questão das desigualdades sociais, como as questões religiosas de uma forma mais ampla. Ele se auto-intitula de movimento plural, mas, na verdade, ele se recusa, ou o que nós estamos chamando, né, de censura alguns dos temas que a gente considera que qualquer educação deva ter, né? Porque são questões que estão na sociedade. Ao longo desses anos, então, nós fomos muito contra isso, contra aquilo outro. Então, na nossa avaliação, nós percebemos a necessidade de criar um movimento mais propositivo, que tivesse uma bandeira que pudesse articular movimentos no Brasil inteiro, só que propondo algo. Então, nós escolhemos o tema da educação democrática, a bandeira da educação democrática, como uma bandeira que pode servir para articular esses movimentos do Brasil inteiro. Então, nós criamos um movimento no Rio, mas já tem um grupo, já surgiu um grupo em Londrina que se articulou ao movimento, agora aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, o projeto ele está tramitando na Câmara Municipal. Dentro desse contexto, onde houve uma precarização, principalmente da área da educação, vem a bancada evangélica, né, os vereadores que representam o setor evangélico, religioso, conservador, com esse projeto que a gente está vendo que é uma articulação junto com outros movimentos que não tem nada de democráticos no Brasil inteiro, apresentando esse tipo de projeto que tem um objetivo claro também de atacar os servidores, de criar um clima de hostilização, um clima de patrulhamento ideológico. Eu acho que nós vivemos momentos muito perigosos no Brasil, em muitos sentidos. Posições que nós jamais imaginávamos alguns anos atrás que pudessem ser verbalizadas e publicizadas estão sendo. Esse é um momento em que nós temos que ter, eu acho que uma atenção redobrada da parte da universidade. Eu considero a universidade o espaço da pluralidade, o espaço da liberdade. Na medida em que isso começa a ser patrulhado ou controlado por determinadas esferas da sociedade civil, não importa de qual espectro ideológico estejam, a própria universidade, enquanto instituição, está num momento de perigo. A gente considera esse momento extremamente importante, né? Porque pensar a educação democrática não é pensar somente educação no ensino básico, no ensino fundamental, é pensar no processo de escolarização como um todo. As pessoas que podem entender que esses PLs atacam diretamente só o processo escolar nas escolas, não entendem que ele já está chegando no ensino superior. O movimento Escola Sem Partido, ele se insere nesse contexto nacional de perda de direitos, né? E de direitos humanos, dos direitos sociais mais básicos. Então, numa conjuntura dessa em que a universidade se vê ameaçada, a educação básica se vê ameaçada, nós tivemos recentemente a reforma do ensino médio. Então, essas que, por exemplo, retira a importância de algumas disciplinas, como aquelas que, as de sociologia e filosofia, como aquelas que de fato tratam esses assuntos, né, mais diretamente, nós inserimos o debate do Escola Sem Partido como um movimento de retrocesso social no país. Por isso é que a gente considera de grande relevância chamar a sociedade para essa discussão. Portanto, não há outra posição da universidade senão reforçar a sua posição de pluralidade e a necessidade dela poder sempre, como instância crítica da sociedade privilegiada, colocar suas posições sem qualquer forma de controle ou censura. Então, quando você escuta Escola Sem Partido, a maioria das pessoas vai dizer, olha, eu sou a favor, né? Porque eu coloco um nome, coloco uma dicotomia para a gente. Então, acho que hoje também um dos objetivos do debate vai ser, então, problematizar um pouco esse discurso, entender como um discurso conservador que tem termos como Escola Sem Partido, ideologia de gênero, já vem afetando o cotidiano das escolas. Então, professores já estão deixando de trabalhar temáticas que eles sabem que são importantes, de acordo com a sua formação profissional, como professores de educação básica, por medo de serem perseguidos, demitidos, às vezes até por autocensura, por temer tudo isso, acabam deixando de falar sobre alguns temas. O movimento também é importante nesse sentido, porque cria essa rede de apoio para que os professores saibam o que eles podem fazer em sala de aula, tenham clareza sobre o que a legislação diz,
sobre discussão de gênero, discussão étnico-racial e sobre todos esses procedimentos e práticas que tornam o cotidiano escolar democrático. Hoje a educação tem sido atacada sob vários ângulos dos governos, né? Há um movimento com a escola sem partido, né? Há uma hostilidade, né? Há uma precarização crescente da educação, e acho que nós, que somos professores e estudantes, precisamos sair de uma posição defensiva, né? Para começarmos a, de fato, protagonizar um movimento que discuta a educação de uma forma responsável, de forma mais ética, priorizando nesse debate, né, questões que são realmente importantes, né? Entre elas, o próprio abandono da educação, né? A situação precária em que algumas escolas estão funcionando, né? Os ataques aos direitos de professores. Então, assim, a ideia é tentar trazer a discussão para um outro campo que propõe, né, ou que pretende propor alternativas que não seja cercear a educação e criminalizar professores como se fôssemos nós os responsáveis, né, pelo atual quadro em que nos encontramos. A gente, em vez de trabalhar com o fortalecimento das políticas de educação, das políticas dos servidores, das políticas que a sociedade brasileira precisa de fato, a gente cria uma discussão completamente extemporânea, perdemos tempo, perdemos energia discutindo coisas que não deveriam estar sendo discutidas ali. Essa é uma luta histórica para nós, né? Pensar a educação como um processo democrático, de ampla discussão, que atenda aos anseios da sociedade, que tem uma relação direta dos seus conteúdos com a realidade, é um papel da universidade, né? Não é só da escolarização básica, mas também da universidade, porque a gente está formando profissionais, né? Profissionais e pessoas que vão se engajar no mundo real com essa atividade profissional. Então é importante essa autonomia que o professor, que a universidade tem em relação aos processos de conhecimento e de produção desse conhecimento. Então essa escola sem partido nos fere profundamente, fere princípios tanto da PUF-PR como também do Sindicato Nacional antes.